Hello everyone. Hello teacher Adriane here. I say good morning if you're watching this video in the morning. But if you're watching this video in the afternoon, I say good afternoon. É importante, it's very important to speak English all the time during the day. É muito importante você falar inglês durante o dia, colocar algumas expressões, palavras soltas, lembrar de uma música e falar durante o dia, falar mesmo. Então, good afternoon, boa tarde, good morning, bom dia. Então, não fale mais bom dia, fale good morning ou good afternoon, porque você está estudando, então é importante ter essa conexão fazendo. Nós estamos na unidade número 5. Eu falo com a turma do 5º ano, turma matutino e vespertino. E hoje nós iremos falar sobre iniciar a unidade, a gente já iniciou, mas sempre falar sobre o que estamos, qual é a proposta do livro, o que o livro está propondo pra gente, dentro de uma metodologia simples. E aqui eu tenho algumas imagens relacionadas a city ou city, porque essa palavra aqui eu posso falar de duas maneiras em inglês. Pode ser city, ok? Ou o T com som de R, city. It's city, do modo americano, norte-americano de falar, city. Or country, ou país. Country living aqui, ó. Só que a tradução não é país, e sim cidade no campo. Country living se refere à vida no campo. Ok? Então, muito cuidado com essa tradução, muito cuidado. É por isso que é importante sempre contextualizar, tentar entender qual é o sentido dela, qual é o conceito atrás dessa palavra. Então, nessa unidade, in this unit, we need to explore, we will explore the living, country living and the city. Nessa unidade, nós iremos trabalhar temas relacionados à cidade grande, tá? Ou cidade no campo, tá? A gente tem aqui um local no campo. Então, nós iremos explorar essa temática nessa unidade 5. Ok, change your page, your book, open your book on the page 12 and page 12, página 12. Ok? Unit 5, page 12. Só lembrar, como é que eu falo 12 em inglês? Eu posso lembrar do 10. 10, 11, 11, 12, 12. Para eu lembrar como é que se pronuncia o 12. Página 12, page 12. Tá? Só para um elo, só um macete para lembrar, uma dica para lembrar do 12 em inglês. 12. So, in this page we need to explore the importance to know the history city. Hoje nós iremos aprender sobre a importância da história das cidades. Why is it important to know the history of cities? Why is it important to know the history of cities? Então, nessa unidade eu tenho um questionamento, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma question. Qual é a importância, ou por que é importante saber sobre a história das cidades? Então, why, essa question words aqui, ó, why, por que é importante? Nós iremos ler um diálogo sobre the city beneath the city. In this case, nesse caso, a cidade sobre a cidade, a cidade sobre a cidade, ou a cidade abaixo da cidade, tá? Tá nesse aspecto, ok? Hoje, de maneira geral, nós iremos trabalhar algumas expressões agora no começo, antes de entender o significado. Agora, students, eu vou sinalizar aqui 4 orações, ó. 1, 2, 3, 4, sobre o texto, tá? Cidade sobre a cidade. Vamos repetir e vamos entender o contexto dessa frase e o que ela quer falar.
Nós iremos falar sobre a vida do Josh and Melanie. E nós iremos ler as frases. Now, don't go far and be careful. Don't worry, Mom, said Melanie. Do you have your cell phones? Of course we do, Dad, replied Melanie. Aqui eu tenho 4 orações, 4 frases e eu tenho um diálogo entre algumas pessoas. E eu sempre gosto de sinalizar que aprender inglês tem muito a ver com isso, de você ler frases, ler histórias. Escutar histórias é super fundamental. Aqui eu tenho um diálogo entre o pai, a mãe e a Melanie e o primo dela. A primeira frase ele diz assim: Now, don't go far and be careful. Agora, não vá longe e tenha cuidado. A mãe disse. Don't worry, Mom. Melanie falou. Não se preocupe, mãe, disse Melanie. Do you have cell phones? Essa aqui eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Ó. Você tem cell phones? Vocês devem entender o que eu tô querendo falar, ok? Of course we do. É claro que nós temos, pai. Dad é pai, papai. Respondeu Melanie. Então pronto, aqui nós temos um diálogo entre algumas pessoas. E eu sempre gosto de dizer, vamos sempre memorizar, ler e compreender o que quer dizer essas perguntas. E mais do que entender as perguntas, é saber onde é que eu vou falar essas perguntas. Vocês, estudantes, vocês têm pai e mãe, ou avô e avó, alguém responsável por vocês. Então, quando você sai de casa, o que que seu pai e sua mãe falam? Ainda que você esteja acompanhado de alguém, irmão, primo ou alguém, eles vão falar a mesma coisa. Não tenha cuidado, né? Você vai sair, tenha cuidado. Muita atenção. Aqui é a mesma situação, ó. Então, esse tipo de situação que nós devemos estudar no cotidiano em inglês, para inserir essas frases no nosso cotidiano, inserir essas frases na nossa rotina. É mais do que importante eu falar inglês usando essas frases para lembrar do meu cotidiano. Então, eu vou memorizar essas frases, eu vou ler essas frases e compreender o que ela quer dizer, tá? Então, eu vou iniciar essa aula aqui com essa introdução e eu vou sinalizar essa outra frase, ó. Come on, Josh. Let's go. Tá? Então, eu vou sinalizar essa outra frase. Ok, turma. Essa frase aqui, ó. Come on, Josh. Let's go. Eu posso incluir essa frase no cotidiano para eu falar pro meu irmão, por exemplo. Fale o nome do seu irmão. Come on, Pedro. Come on, Thiago. Tá? E troca o nome do Josh pelo nome do seu irmão ou sua irmã. Aí tu inclui essa frase no teu cotidiano. Isso vai te ajudar a aprender inglês. Porque você está colocando uma frase durante o dia para falar com seu irmão ou sua irmã. Então, é mais que importante eu memorizar essas frases e falar essas frases em inglês. E lembrar para o pessoal da minha família que eu estou aprendendo e eles precisam ter paciência comigo, porque vocês irão falar inglês durante o dia. Então, troca o português pelo inglês nesse tipo de situação. Aí vocês vão brincar no quintal, por exemplo. Aí você fala pro seu irmão, come on, Pedro, come on, Júlio, come on, Marcos, let's play, ó, let's go, vamos. E aí você vai falar inglês durante o dia, tá? E toda vez que você colocar uma frase toda semana falando inglês ou todo dia, quando você se der conta de já estar falando inglês, muito bem. Porque inglês é isso, é praticar, é falar, tá? Então, eu vou sinalizar essas frases e eu queria que vocês pausassem o vídeo para estudar elas. Eu vou falar só mais uma vez. Come on, Josh, let's go. Of course we do, Dad, replied Melanie. Só que no caso, vocês irão falar somente essa daqui, ó. Of course we do, Dad. Claro, nós temos, sim, papai. É só um exemplo que tá entre aspas, tá? Aqui é só... Você não vai falar isso no diálogo, tá bom? Só isso aqui que está entre parênteses. Ok? E a outra frase. Do you have your cell phones? Ó, você tem seu celular. Fez a pergunta e dei a resposta, ó. Sempre trabalhando isso, ó, pergunta e resposta. Estudar inglês,
falar essas frases em casa, ó. Do you have cell phones? Aí tu troca cell phones por outra coisa. Você tem, troca por outra coisa para praticar em inglês durante o dia. Ok? Então vamos para o vídeo e vamos para a compreensão do texto. Ok, ó. And make sure you are back here at the entrance by 6 o'clock. Nessa frase ele diz assim, ó. E tenha certeza que você vai voltar aqui por volta das 6 da tarde, tá? O pai adicionou porque estava falando para Melanie para ela ter cuidado e o horário para voltar para casa. Her parents were always so worried about things. Os pais delas sempre estavam tão preocupados sobre tantas coisas, tá? Ter cuidado na hora de sair, enfim, ok? Aí a gente já falou sobre essas frases. Vamos, Josh. Melanie falou pro Josh. E com a Melanie e Josh, né, eles começaram a explorar a cidade antiga, ó. Eles saíram para explorar a cidade antiga. Vamos descobrir que cidade antiga é essa. Josh era o primo de Melanie, tá? E ele era de Nova York. Ele tinha 13 anos, ele estava com 13 anos, 2 anos mais velho do que ela, mas eles tinham a mesma altura. A Melanie era muito alta para a idade dela. Então, ela sempre foi boa em esportes. Ela sempre praticou esportes. O Josh was much more interested. Josh, ele era muito interessado em computadores e livros. Computers and books. De fato, ele estava lendo sobre um guia. Eles começariam a falar sobre uma pedra do passado. Certo? Seria uma pedra esculpida, ok? Uma pedra esculpida. E aí nós iremos descobrir sobre essa pedra esculpida, ok? Este site, ele existe por volta de 1.200 anos, tá? E ele cobre uma área de 50 quilômetros quadrados, ok? Sobre 45 mil pessoas usam para morar aqui, tá? Aí aqui nessa parte ele vai falar que este site, o site que eles estão se guiando, né, pelo GPS, ó, existe por volta de 1.200 anos e tal, cobre uma área de 50 quilômetros, tá? Quadrados. Enquanto Josh estava lendo, Melanie estava procurando, olhando ao redor dela. Melanie estava, ó, was looking at around her. Ela estava olhando ao redor dela e ela estava cercada de ruínas da cidade de Maia, ok? No coração da floresta. Haviam prédios baixos, pedras verticais, pirâmides muito altas. Josh, ele estava procurando no seu book, no seu livro, enquanto ele escutava a Melanie dizer: Let's climb to the top. Let's climb, ela disse a Melanie, let's climb to the top. Vamos subir ao topo. The climb was hot and tiring. Aí a subida estava quente e muito chata. Então a visão do topo era fantástica. The view from the top was fantastic. Então aqui, the jungle. The jungle, the jungle no caso é a floresta. The jungle, ela estava aumentando. Spread away, estava aumentando como um oceano verde. Estava aumentando como um oceano verde daquela distância. O Josh abriu seu livro guia e disse a Melanie que a pirâmide, ela tinha 42 metros de altura. Mas antes que ele pudesse dizer algo para Melanie falou: Hey Josh, we aren't at school now. Hey Josh, we aren't at school now. Outra frase que vocês podem falar durante o dia, turma. Só um exemplo, tá? Lógico.
We aren't at the school now. Alguma situação, nós não estamos na escola agora. Só uma situação dessa. Essa frase aqui eu memorizo para aplicar no meu dia a dia, para falar inglês. You have to learn some information to understand these things, Josh replied. Você tem que aprender mais informações para entender estas coisas, tá? Respondeu Josh. But you have to look at them too, aí disse Melanie. Mas você também tem que procurar por eles também. Você tem que olhar por eles também, disse Melanie. After a while, depois de um tempo, eles desceram, ok? E caminharam pelas ruínas. Então eles procuraram muitos caminhos e entraram na floresta. Eles encontraram muitos prédios escondidos entre as árvores. Enquanto eles estavam examinando uma linda pedra esculpida, a borboleta azul, ela entrou, tá, na mão da Melanie, ela pousou na mão da Melanie e estava procurando por isso. Então, de repente, ela percebeu que ela estava olhando. Ela falou assim: Hey, look at the time. Ei, olha agora. It's already 5 to 6, ó. We have to send a text, aqui. Ele tá falando aqui o horário. Ok? No caso, seria 5 para 6. Nós temos que enviar uma mensagem de texto. Aí, Josh checou o seu celular. His cell phone. I can't get signal here. E falou, eu não posso pegar sinal aqui. Não tem sinal no meu telefone. Não tem sinal, não tem cobertura da operadora para eu falar. O telefone está sem sinal. Não tem como se comunicar pelo celular e nem olhar nada. Melanie procurou ao lado dela, né, ao redor dela, e disse a mesma coisa. Ok? Ela deu uma olhada no telefone dela. Melanie deu uma olhada no telefone dela. E ela viu que tinha o mesmo problema. Had the same problem. Tinha o mesmo problema. No signal. Sem sinal. Turma, no exercício número 2, nós iremos discutir essas questões com os colegas, ó. Na primeira questão é, where is the story set? Ok? Onde a história se passou, tá? Aonde aconteceu a história. Na 2, who are the characters? Quem eram os personagens? Describe their personalities. Descreva a personalidade deles. Melanie e Josh. No caso, Melanie e Josh são os personagens. Josh was much more interested in computers and books. Sobre a personalidade do Josh, ele era muito interessado em computadores e livros. Já a Melanie was good at sports. A Melanie era muito boa em esportes. Ela praticava esportes. Então, algo sobre a personalidade deles. Na 3, na third question, terceira questão, why do Melanie and Josh disagree? Por que a Melanie e o Josh discordaram? Eu vou dar uma dica para vocês responderem, tá? Tá bem aqui, ó. Eles discordaram bem aqui, então eu quero que vocês respondam essa questão observando essas 3 frases aqui, ó. Nessa região aqui. Tá? Vocês irão procurar aqui. But before he could say any more, Melanie said, Hey Josh, we aren't at school. You have to learn some information to understand these things, Josh replied. Então, vocês irão pesquisar aqui, nessa região, essa resposta da número 3. E a número 2, vocês irão adquirir essa resposta aqui, ó, no começo do texto. Então, eu quero que vocês pesquisem. Vocês vão se esforçar para pesquisar. E na próxima aula online, nós iremos discutir, caso vocês tenham dúvida. Tudo bem, turminha? Aí, a gente vai trabalhar essas respostas lá no... Nós iremos discutir essa resposta lá na aula online, na quarta-feira. Espero vocês para a gente se encontrar nesse dia. What problem do Melanie and Josh have? Qual problema a Melanie e Josh tiveram? Ó, the cell phone doesn't work. They can't get a signal. O telefone não estava funcionando. Eles não tinham sinal para ligar o GPS e tal do celular.
Então, na quarta-feira, nós iremos discutir a questão número 1 e a número 3, tá? Discutir sobre os colegas e nós iremos discutir a resposta, tá? Agora, eu vou passar o exercício 3, tá? Para vocês pesquisarem em casa, tá? Vocês irão ler o texto. Exatamente, vocês irão ler o texto. Tudo bem? Entendam, vocês irão ler. Tem muitas palavras aqui que vocês vão reconhecer. Depois que vocês lerem, vocês irão ler o texto, vocês irão olhar as imagens, ó. Então, é o desfecho da história. Então, eu vou deixar essa tarefa para vocês, esse desafio, para vocês coletarem o máximo de informações que vocês conseguirem. Não precisa traduzir a história toda, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês observem as imagens e tentem entender a história. Vocês irão ler cada parágrafo e tentar. Em cada parágrafo pode existir 2 palavras que vão te ajudar, tá? Ou você pode pesquisar algumas palavrinhas em inglês, o significado no Google para o português. Não precisa fazer o texto todo, jamais, não. Tá? Mas eu quero que vocês observem algumas informações que vocês podem coletar. Aí nós iremos comentar sobre essa história na aula online, na quarta-feira. E nós iremos também praticar algumas pronúncias do diálogo em inglês. Tá? Mas eu preciso que vocês façam a leitura da história. Somente leiam a história, só isso. Tá? Não precisa estar traduzindo a história toda, mas você vai ler, tá? É uma prática de ler. E aí, na quarta-feira, a gente comenta sobre ela, porque é uma história muito longa. E aí, a gente vai falar sobre todas essas questões e as principais expressões, as principais falas da Melanie e do Josh. E também entender o desfecho da história, né? Que é o mais importante. É importante praticar inglês na escuta. Vocês podem escutar o áudio. O áudio está disponível no livro digital. Vocês têm condições de escutar o áudio. É importante sempre escutar em inglês. Não precisa escutar o texto todo, a história toda, não. Mas escute um começo da história. Eu tenho aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta frase, pronto, fechou na quinta. Você escuta e treina essas 5. Só isso, ok? Não precisa fazer tudo de uma vez, porque o texto é gigante, não. Apenas as cinco primeiras falas do diálogo entre a Melanie e o Josh. Escuta pela faixa 3, ó. Aí você vai ler em inglês e escutar, tá? Ler em inglês e escutar. Automaticamente fazer essas 2 coisas, porque a gente precisa praticar a escuta e a leitura, tá? Então, a gente vai terminar essa tarefa. Iremos terminar e comentar sobre o desfecho da história, o que cada um achou da história, o que cada um conseguiu coletar da história. Tá? Então, essa é uma pesquisa de campo para vocês. Lembrando, só precisa das primeiras frases, tá bom? Não precisa ser o texto todo de primeiro, tá? Então, vamos aqui para algumas questões sobre a quarta questão, ó. Responda as questões sobre a Melanie e o Josh. Na letra A, who decided which direction to walk in? Ó, quem decidiu em que direção andar? Foi o Josh. Who thought the monkeys were laughing at them? Ó, quem pensou que os macacos estavam sorrindo deles? A Melanie. 3. Who couldn't get a signal from the top of the pyramid? Tá? Quem não conseguiu encontrar sinal no topo da pirâmide? Ambos. Tanto o Josh quanto a Melanie. Both se refere a ambos. Number 4. Who entered the maze of paths? Ó, quem entrou no caminho? Quem entrou naquele caminho vertical? Quem entrou no labirinto, gente, na quarta? Quem entrou no labirinto, ó? Who entered the maze of paths? Quem entrou no labirinto? Ambos, os dois. Who suggested that they turn back? Quem sugeriu para eles voltarem? O Josh.
Who entered the tunnel first? Quem entrou no túnel primeiro? A Melanie. Agora eu vou mostrar uma foto para vocês e vocês irão ter outras interpretações e vai ter... vocês irão ter interesse sobre a história. Só um momento que nós iremos trocar de página. Certo, aqui eu tenho outras imagens referente a esse desfecho da história, tá? Aqui nós iremos observar. Cada imagem se refere a alguma ação, tá? Agora aqui nós iremos ver se ela é verdadeira ou falsa. Qual foi o caminho que Josh e a Melanie percorreram, tá? Lá nas ruínas maias, ok? Então, nós iremos descobrir como foi o desfecho dessa história. Então, eu conto com vocês para ler a história e tentar coletar alguns dados sobre essa história e o desfecho que finaliza essa história sobre The City Beneath the City, a cidade sobre a cidade. Então, nós iremos entender o desfecho da história. Então, eu conto com vocês para responder e ler somente e escutar o áudio em inglês do diálogo. Ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Ok? Na quarta-feira, nós iremos participar da nossa aula online e nós iremos tirar dúvidas sobre esse texto. Se tiver dúvida sobre o texto, nós iremos finalizar e concluir na aula online na quarta-feira. Conto com vocês. Respondam o livro. Não esqueça de escutar o áudio. Bye, bye.